Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 23, versículo 20, que fala assim: Ele respondeu: Alguns judeus combinaram pedir ao Senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram esse juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu: Não diga a ninguém que você me contou isso, e mandou que o moço fosse embora. Gente, o que acontece aqui? Aqui, tá, nessa parte da história, fariseus e saduceus estavam se reunindo para matar Paulo, tá? Paulo estava preso, tá? Porque ele estava anunciando o evangelho e ele foi preso, tá? E houve uma discussão entre esses fariseus e saduceus, tá? E eles fizeram esse juramento a Deus para poder matar Paulo. E é justamente o que Deus quer falar conosco aqui. Desculpa estar rindo, porque é uma ironia, né, a pessoa pensar, né, que é justamente isso que a gente vai falar, tá? Passa a ser irônico a uma pessoa fazer uma oração a Deus, pedindo, tá? Fazendo uma oração a Deus, fazendo um sacrifício a Deus, né, de se abster de comida e bebida, né, em prol da morte de um apóstolo, de um sacerdote de Deus, sabe, de um filho de Deus. Então é justamente isso que Deus quer falar conosco hoje. Não se preocupe com seu inimigo, não se preocupe com pessoas que querem fazer teu mal, porque passa a ser algo irônico, passa a ser algo irrisório, gente. Deus escuta oração? Escuta, tá? Porém, se você está fazendo uma oração contrária a uma pessoa que é um protegido e ungido de Deus, ele não vai executar o que você quer. Pelo contrário, o que você está pedindo, para o mal que você está pedindo para aquela pessoa que é um ungido de Deus, que é um protegido de Deus, se voltará contra você, não a favor de vocês. Entende, gente? Então passa a ser algo irônico você pedir algo que venha prejudicar um ungido de Deus. Entende? Então, cuidado. Cuidado aonde você está mexendo, cuidado com quem você está mexendo, porque todos aqueles que são levantados por Deus para poder anunciar o evangelho, para poder fazer a obra do Senhor, todos eles são protegidos por Deus. Então você não está arrumando briga com a pessoa que está falando o evangelho, você está arrumando briga com Deus, e a justiça virá sobre você. Então, cuidado com quem você está mexendo, tá? Eu não sei para onde esse vídeo está sendo direcionado. Acredito eu que tenha uma pessoa específica para escutar isso. Mas se você é aquela pessoa que está querendo fazer algo contra o ungido de Deus, cuidado, porque a sua briga não está sendo com a pessoa, está sendo diretamente com Deus. E não tem como a gente brigar com Deus, tá? Ele não vai abrandar para você, ele não vai amornar para você, porque você tem uma boa intenção no seu coração. Ele conhece a intenção do seu coração melhor do que ninguém. E se você tem a intenção de fazer o mal para o ungido de Deus, cuidado com quem você está mexendo, porque o que você vai fazer com essa pessoa não vai chegar na pessoa, não vai atingir a pessoa, porém Deus vai usar contra a sua vida. Então, cuidado com quem você está mexendo. E se você é a pessoa que está sendo a atingida, não se preocupe, porque Deus é o seu escudo, Deus é a sua fortaleza, nada vai te atingir. Entende, gente? Então, ande com a sua cabeça erguida, não tenha medo. Continue passando pelos lugares que Deus está mandando você passar, continue fazendo a obra que Deus mandou você fazer. Não se preocupe com o seu inimigo, porque Deus te protege 24 horas por dia, tá
bom, gente? Então, eu acho muito interessante. Tem vezes que eu passo por situações, vou contar um caso rápido aqui pra vocês. Tem vezes que eu passo por situações, muitas pessoas se levantam contra a minha vida. Muitas pessoas fazem trabalho pra mim. Muitas pessoas fazem coisas muito grandes pra mim, tá? Pra eu cair. Aí você fala assim, Roberta, como que você sabe isso? Porque Deus revela, Deus fala, Deus usa pessoas pra revelar, Deus revela diretamente a mim, entende? Tem muitas pessoas que fazem trabalho contra mim. No início eu temia, no início eu ficava receosa, eu ficava com aquela... Quem é do Rio vai saber, a gente fica naquela atividade 24 horas por dia ali, com aquela antena parabólica se olhando tudo, né? Eu ficava nessa ansiedade, né, de querer estar em alerta sempre, tá? Só que teve uma hora que eu aprendi, porque Deus nos protege, tá? Eu aprendi Ele me mostrando, tá? E eu lembro que eu passei por uma situação e Deus falou assim, não faça nada. Eu fui ameaçada, tá? Eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu já fui ameaçada de morte. E eu lembro que Deus virou pra mim e falou assim, não faça nada, porque eu vou fazer, tá? E eu lembro que eu sou uma pessoa que tipo, tem que resolver um problema, eu vou lá resolver o problema, eu não meço esforço, sabe? Eu fazia, acontecia, sabe? E eu ia atrás de quem fosse pra poder me ajudar. E eu lembro que Deus virou pra mim e falou assim, filha, não faça nada, essa briga é minha. E eu obedeci. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi orar. Falei, Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos. Pai, resolve. Eu paguei o preço ali em oração. E Deus fez. Deus fez justiça. Tá? A pessoa nunca mais me conectou, falou comigo, me viu. Nunca mais me ameaçou. Tá? Ela teve a consequência dela. Deus fez a justiça dela. Tá? Por que eu tô contando isso aqui pra vocês, gente? Deus faz, Deus protege. E hoje quando eu passo por situações assim, eu começo a rir. Por isso que eu tô rindo aqui. Eu acho irônico, sabe? Eu acho irônico uma pessoa pensar que ela tem a audácia de pensar e achar que pode contra o ungido de Deus. Entende? Então, se você é essa pessoa, começa a mudar seu pensamento. Porque além de você estar perdendo tempo, o feitiço vai virar contra o feiticeiro, então cuidado, tá? E você, que é a vítima da situação, que é a vítima da história, fica tranquilo, nada vai acontecer com você. Apenas obedece às orientações de Deus, tá? Se Deus falar pra você não fazer nada, não faça nada. Apenas ore, esteja mais na presença dele. Faz o seguinte, em vez de você não fazer nada, vamos botar dessa forma, procure mais a Deus, intensifique mais o seu relacionamento com Ele. Não olhe para as circunstâncias ao seu lado, não olhe para as ameaças. Direciona o teu olhar para Ele. Tá? Ele vai te proteger, Ele vai te fortalecer e ao mesmo tempo Ele não vai permitir que você olhe para o lado, porque você vai estar tão agarrada nele, tão juntinha dele ali, tão protegida nele, que você nem vai se lembrar do que está acontecendo. Tá bom, gente? Então, essa foi a mensagem, tá? Não temas, Deus está contigo, Deus te protege, tá bom? E não se preocupe com a oposição, tá? A oposição tem dois trabalhos. Ela levanta para cair. Deus está cuidando de tudo, tá bom? Acalma sua alma, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Fique na paz, gente. Tchau, tchau.